O quarto estava em silêncio, mas não de paz. Era o silêncio sufocante de um necrotério vivo. No leito, Filipe II da Espanha, o homem que governara o maior império do mundo, jazia imóvel, com o corpo inchado, coberto de feridas abertas. A pele necrosada se desprendia em pedaços, e de dentro das chagas surgiam vermes que devoravam sua carne ainda quente. O cheiro era insuportável. Nem perfumes, nem incensos trazidos de conventos conseguiam encobrir o fedor da carne podre. Criados e médicos cobriam o rosto com panos embebidos em vinagre para não vomitar. A cada movimento do rei, um líquido espesso, mistura de pus e sangue, escorria sobre os lençóis de seda, transformando o leito real em poça de podridão. Você acha que a morte de um monarca era marcada por dignidade, velas e orações suaves? Prepare-se. A de Filipe II foi lenta, grotesca, quase insuportável, até para quem apenas testemunhava. Deixe o like e inscreva-se agora, porque você vai acompanhar os últimos dias do rei mais poderoso da Europa, devorado vivo pelo próprio corpo. No final me diga, foi castigo divino ou apenas a crueldade inevitável da carne? Filipe II não era um homem comum. Ele governava terras que iam da Espanha às Américas, da Itália aos Países Baixos, das Filipinas ao coração da África. Seu império era tão vasto que se dizia: o sol nunca se põe sobre os domínios de Filipe. Mas, ao final da vida, nem todo esse poder pôde protegê-lo de um inimigo invisível. A doença o atacou pouco a pouco. Primeiro vieram as dores articulares, a gota que inchava seus pés e mãos, impedindo-o de andar. Depois, febres constantes que drenavam sua energia. E então, o golpe mais cruel: úlceras abertas que infestaram seu corpo, espalhando podridão viva sobre a pele. Enquanto Roma escrevia sua glória com sangue e César tombava sob punhais, Filipe II era consumido por dentro, apodrecendo lentamente em sua própria cama. O rei prudente, símbolo de ordem e fé, estava prestes a viver a morte mais impiedosa de seu século. Muito antes de ser reduzido a um corpo em decomposição, Filipe II foi o homem mais temido e respeitado de sua era. Herdeiro de Carlos V, ele governou um império tão vasto que a frase repetida em toda a Europa parecia verdadeira. Nos domínios de Filipe, o sol nunca se põe. Da Espanha às Américas, das Filipinas ao norte da África, passando pela Itália e pelos Países Baixos, cada navio que cruzava os oceanos carregava o selo do rei prudente. Ouro e prata das minas do Novo Mundo enchiam os cofres de Madrid, sustentando exércitos e catedrais. Filipe II não era apenas um monarca, era um senhor de continentes. Seu poder não se limitava a riquezas, ele era visto como campeão da fé católica. Sob seu comando, a Inquisição se fortaleceu, hereges foram perseguidos e a religião tornou-se arma política. O casamento com Maria Tudor, rainha da Inglaterra, ainda o ligou ao trono britânico, ampliando sua rede de influência. Mas, apesar do título de Rei Prudente, Filipe não conheceu apenas vitórias. Sua obsessão pelo controle levou-o a enfrentar revoltas intermináveis nos Países Baixos, onde o sangue corria em nome da fé. Sua armada invencível, lançada contra a Inglaterra em 1588, terminou afundada pelas tempestades e pelo fogo inimigo, um golpe que manchou para sempre sua glória militar. Mesmo assim, dentro de seus palácios, ele ainda era visto como monarca absoluto. Cerimoniais rígidos cercavam cada passo, criados se curvavam em silêncio, e o povo o venerava como enviado de Deus. Mas por trás das paredes de pedra do Escorial, sua grande obra monumental, a fragilidade já começava a se insinuar. Seu corpo, cansado de décadas de peso e disciplina, lentamente se preparava para a ruína. O império parecia eterno, mas o homem que o governava estava prestes a ser reduzido à condição mais frágil e cruel, a de um corpo apodrecendo em vida. O esplendor de Filipe II começou a ruir muito antes de sua morte. Por trás das cerimônias rígidas e dos relatórios que ainda chegavam à sua mesa, o rei já sentia o corpo trair sua disciplina de ferro. As primeiras crises foram discretas, dores persistentes nas pernas e nos pés, que o faziam mancar pelos corredores do Escorial. Os médicos diziam que era apenas fadiga, resultado de longas horas sentado em audiências intermináveis. Mas logo perceberam, tratava-se de gota. As articulações inchavam de repente, vermelhas, quentes, dolorosas ao menor toque. O rei, que outrora passava horas em caçadas, agora precisava ser carregado em liteira. Cada passo era punhal enfiado nos ossos. Vieram também as febres, de início esporádicas, depois constantes, drenando-lhe a energia, obrigando-o a permanecer dias deitado. Sua pele suava em excesso, alternando frio e calor em ondas que o deixavam exausto. Mas o pior ainda estava por vir. Pequenas feridas começaram a surgir em seu corpo.
Primeiro nos pés, depois nas pernas, depois espalhando-se pelas costas. Feridas que não cicatrizavam, que inflamavam e, pouco a pouco, se transformavam em úlceras abertas. Os criados que o ajudavam a se vestir notaram o cheiro estranho, doce e pútrido que começava a exalar de sua pele. Tentavam disfarçar com perfumes, mas nada encobria o odor crescente. Filipe II, o rei que governava continentes, via-se derrotado por algo invisível. Seu corpo já não lhe pertencia, e aquela era apenas a primeira etapa da tortura que o acompanharia até o fim, porque pouco a pouco as chagas abertas começariam a devorá-lo vivo. A gota não foi apenas incômodo para Filipe II, foi tortura. Os ataques vinham sem aviso. De repente, o pé do rei inchava como se fosse explodir, a pele ficava vermelha, ardente, e cada batida do coração era como martelada sobre o osso. Bastava o toque do lençol para fazê-lo gritar de dor. As noites eram longas e insones. Filipe gemia em sua cama, incapaz de se virar, enquanto criados abanavam panos embebidos em vinagre para aliviar o calor do quarto e o fedor que já começava a cercá-lo. Médicos tentavam de tudo. Sangrias, emplastros, poções feitas de ervas amargas. Nada funcionava. O rei prudente, famoso pela disciplina, perdia a compostura em crises de agonia, berrava contra seus criados, exigia que arrancassem suas pernas, suplicava por alívio. Quando a dor recuava por algumas horas, voltava a se vestir de dignidade e despachar documentos. Mas todos sabiam, era apenas uma trégua. Logo a gota retornava, ainda mais cruel. Agora não apenas nos pés, mas também nas mãos, nos joelhos, nos cotovelos. O rei não conseguia segurar a pena para assinar decretos. Não conseguia erguer o cálice nas refeições. Muitas vezes precisava que um criado lhe levasse a comida à boca, como se fosse criança inválida. E, no entanto, Filipe não parava de governar. Mesmo com o corpo em chamas, exigia relatórios, recebia embaixadores, ditava ordens. O poder mantinha sua mente alerta enquanto o corpo era consumido. Mas a gota, por mais cruel que fosse, ainda era apenas o início. Porque logo as feridas abertas fariam parecer que a própria terra começava a devorar o rei mais poderoso da Europa. Se a gota já parecia insuportável, o que veio depois ultrapassou qualquer limite humano. O corpo de Filipe II começou a se cobrir de feridas que não cicatrizavam. Primeiro pequenas, discretas, mas logo tornaram-se chagas profundas, vermelhas, úmidas, que se espalhavam pelas pernas, costas, nádegas e até pelos braços. Os médicos, impotentes, tentavam limpá-las com vinagre e vinho fervido. Mas cada limpeza era um suplício. O rei gritava como animal ferido. Sua pele se rasgava ao contato dos panos. E mesmo assim, no dia seguinte, as feridas estavam piores. As úlceras começaram a soltar pus em quantidade assustadora. O cheiro invadiu o palácio. Nem perfumes raros, trazidos das colônias, conseguiam encobrir o odor da carne podre. Criados choravam em silêncio enquanto trocavam os lençóis, encharcados de secreções. E então veio o detalhe mais cruel. As feridas começaram a atrair vermes. Moscas, inevitáveis no calor de Madrid, depositavam ovos sobre as chagas abertas, e quando os criados levantavam os panos, viam as larvas se movendo, devorando a carne real. Filipe, em delírio, gritava que estava sendo comido vivo. Não era metáfora, era a realidade. Enquanto isso, ele ainda tentava manter a dignidade. Pedia que lhe vestissem roupas limpas, ordenava audiências, continuava a se chamar Rei Prudente. Mas todos que se aproximavam viam outra coisa. Um corpo em decomposição, uma carcaça viva. O rei da Espanha, senhor de continentes, era agora banquete de vermes. E cada dia, cada noite, era mais um pedaço de carne devorado diante dos olhos horrorizados da corte. O quarto de Filipe II, no Escorial, transformara-se em algo entre câmara real e necrotério. As cortinas pesadas não conseguiam conter o cheiro que se espalhava pelos corredores. O fedor de carne podre era tão intenso que muitos criados pediam para não se aproximar. Os que permaneciam encharcavam lenços em vinagre e cobriam o nariz antes de entrar. A cama, feita de madeira nobre e lençóis de linho, já não tinha nada de majestosa. Estava permanentemente manchada de sangue, pus e suor. Todos os dias era preciso trocar roupas e tecidos, mas em poucas horas já voltavam a apodrecer. Os colchões precisavam ser queimados, substituídos às pressas, como se o próprio corpo do rei fosse veneno que contaminava tudo. Médicos vinham e iam trazendo frascos de bálsamos, emplastros de ervas, poções preparadas às pressas. Aplicavam compressas ferventes sobre as feridas na esperança de expulsar o mal. Mas nada detinha o avanço da gangrena. Cada vez que retiravam as bandagens, o horror aumentava.
mais carne necrosada, mais larvas vivas rastejando, mais pus escorrendo. Os gemidos de Filipe ecoavam noite adentro. Às vezes eram súplicas. Cortem minhas pernas, abram meu corpo, arranquem isso de mim. Outras vezes, gritos de fúria contra os criados que tremiam de medo ao ouvi-lo. Mesmo assim, as regras da corte eram mantidas. Guardas permaneciam firmes nas portas. Cortesãos falavam em voz baixa. Cerimônias religiosas eram celebradas ao lado do leito, como se o protocolo pudesse esconder o espetáculo de decadência que todos presenciavam. Mas nem ouro, nem poder, nem fé conseguiam silenciar a verdade. O rei da Espanha estava sendo devorado em vida, e cada dia arrastava-se como se fosse a eternidade. Mesmo reduzido a um corpo em decomposição, Filipe II não largou as rédeas do poder. Seu leito tornou-se sala do trono. Criados carregavam pilhas de documentos manchados de sangue e pus até seus lençóis. E o rei, com mãos trêmulas e inchadas pela gota, ainda tentava assinar decretos. Muitas vezes, a pena escorregava de seus dedos, deixando rabiscos ilegíveis, mas ninguém ousava contestar. Embaixadores estrangeiros eram recebidos no quarto fétido. Entravam cobrindo discretamente o nariz, tentando manter a compostura diante da visão grotesca. O rei, com roupas limpas por cima das bandagens, ainda erguia a cabeça, falando com voz rouca sobre guerras, tributos e alianças. Enquanto falava, o pus escorria sob as mangas, e às vezes uma mosca pousava sobre sua pele necrosada. As cerimônias religiosas também não pararam. Capelães liam passagens bíblicas ao lado da cama, queimando incensos para tentar purificar o ar. Filipe fechava os olhos, murmurando orações entre gemidos de dor. Acreditava que seu sofrimento era parte da vontade divina, uma provação para salvar sua alma. Mas para os que assistiam não havia santidade. Havia apenas horror. Cada respiração do rei era acompanhada por estalos da carne necrosada. Cada tosse fazia vermes caírem sobre os lençóis. O monarca que comandava mares e continentes agora governava cercado de moscas, fedendo como cadáver. Ainda assim, ninguém ousava tratá-lo como moribundo. Continuava sendo Sua Majestade. Continuava dando ordens. Continuava acreditando que governava. Mas a verdade era outra. Filipe II não passava de um espectro, um morto que ainda respirava. E o pior ainda estava por vir, porque seu corpo, já devorado em vida, começava a perder também a mente. As últimas semanas de Filipe II foram um mergulho no delírio. O corpo já não lhe obedecia. As pernas estavam tomadas pela gangrena, os pés inchados e negros, as costas cobertas por úlceras que se abriam cada vez mais. Moscas zumbiam constantemente no quarto, atraídas pelo pus que escorria dos lençóis. O rei quase não dormia. Quando fechava os olhos, caía em febres altas que o faziam delirar. Gritava com espectros invisíveis, chamava pelo pai, Carlos V, suplicava à esposa morta que o tirasse daquele tormento. Outras vezes berrava ordens desconexas, como se ainda comandasse exércitos, batendo o punho frágil contra o colchão encharcado de sangue e suor. Os criados choravam em silêncio, mas ninguém ousava deixá-lo sozinho. Sempre havia 2, 3, 4 homens ao redor, trocando panos, afastando vermes, segurando-o quando se debatia. O cheiro era tão sufocante que alguns desmaiavam no quarto. Os médicos, desesperados, tentavam amputações tardias, drenagens inúteis, emplastros ferventes que só aumentavam os gritos. Cada toque sobre sua pele necrosada era tortura. A nobreza que vinha visitá-lo recuava horrorizada, levando consigo a lembrança de um monarca que mais parecia cadáver animado. E ainda assim, Filipe não desistia. Quando recobrava a consciência por breves momentos, pedia relatórios, mandava chamar padres, insistia em rezar longas orações. Sua fé o mantinha consciente de que o fim estava próximo, mas também de que devia suportá-lo como penitência. As febres aumentaram. A mente, antes fria e calculista, dissolveu-se em murmúrios. O rei prudente, senhor de um império onde o sol não se punha, agora se arrastava no limite da insanidade. O espetáculo da morte já não era segredo. Todos em Madrid sabiam que Filipe II estava sendo devorado vivo, e cada dia de sua agonia parecia uma eternidade. No início de setembro de 1598, o corpo de Filipe II já não era mais reconhecível como humano. Inchado, coberto de chagas purulentas, com os pés enegrecidos pela gangrena, ele parecia mais cadáver que rei. Cada respiração era um esforço brutal, acompanhado por gemidos abafados. Os vermes continuavam a se mover pelas feridas, indiferentes à majestade de quem devoravam. O quarto do Escorial estava repleto de religiosos. Frades rezavam salmos incessantes, queimando incenso em vão, tentativa de mascarar o fedor da carne apodrecida. O rei, entre delírios, ainda tentava responder às orações, murmurando palavras confusas, interrompidas por tosses e gemidos.
Em seus momentos de lucidez, Filipe pedia perdão pelos pecados, confessando-se repetidas vezes, como se temesse que nem todo aquele sofrimento fosse suficiente para purgar sua alma. Que Deus receba meu tormento como penitência, murmurava. Na madrugada de 13 de setembro, a agonia chegou ao ápice. O rei começou a gritar que chamas o cercavam, que demônios arrastavam seu corpo. Criados o seguravam enquanto ele se debatia, encharcando os lençóis com sangue e pus. Então, de repente, o corpo fraquejou. As convulsões cessaram, a respiração tornou-se frágil, quase inexistente. Padres se aproximaram, colocando o crucifixo em suas mãos inchadas. Filipe tentou beijar a cruz, mas seus lábios já não tinham força. Seus olhos se fixaram no teto, como se buscassem um sinal. E então, com um último suspiro áspero, carregado de dor, Filipe II morreu. O homem que governou terras infinitas, o rei prudente, o senhor de um império onde o sol nunca se punha, partiu devorado pelo próprio corpo. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que todas as orações, porque todos ali sabiam, aquela morte não era apenas de um rei, era o retrato cruel do destino que nem todo poder pode evitar. Quando o corpo de Filipe II foi finalmente preparado para o sepultamento, os criados encarregados da tarefa mal conseguiam se aproximar. O fedor impregnava tudo. As roupas cerimoniais, que tentavam cobrir a podridão, encharcavam-se rapidamente de pus e sangue. Era impossível ocultar que o rei mais poderoso da Europa havia sido devorado em vida. Ainda assim, o protocolo foi seguido. O caixão foi carregado com pompa, a corte